E de volta ao Café com Vanessa nessa terça-feira maravilhosa. Ó, deixa eu te falar, vem aqui comigo. Tecidaria Cardini. Ai, peraí, Samuel, fica aí, nem se mexe que eu preciso pegar um negocinho aqui para mostrar o pessoal de casa. Sim, todas as almofadas aqui do nosso cenário, do nosso estúdio. Tecidaria Cardini, sempre cuidando nos mínimos detalhes, todo cuidado, todo zelo, e com a sua casa não vai ser diferente. Isso mesmo, você precisa ir até a Tecidaria Cardini e conhecer as novidades. A gente tem conversado bastante aqui no programa, né? Que a gente está chegando no fim de ano, a gente quer comprar presente para todo mundo e um presentinho para sua casa. Um jogo de cama, um jogo de toalhas, uma mesa posta, trocar as cortinas, rever como estão os seus tapetes. A Tecidaria Cardini tem financiamento, sabia? Financiamento com parcelas que eu tenho certeza que vão caber direitinho no seu bolso. Então, pensou em cama, mesa, banho, tapeçaria, cortina sob medida, painéis e muito mais. E presentear quem você ama? Tecidaria Cardini, ó, já vou até te falar, viu? Se você quiser me presentear, eu adoro coisas de casa. Acho que aqui pelos nossos estúdios do café você já vê como que eu sou. Gosto mesmo, gosto de trazer zelo, harmonia, aconchego, que a casa se torne cada vez mais aquele lugar gostoso de ficar. Então você já sabe, o Instagram da Tecidaria Cardini tá aí embaixo pra você, tá bom? Mas não fica só no Instagram vendo as coisinhas, não. Vai direto na loja conversar com a dona Maria José e toda a sua equipe, certo? Tecidaria Cardini cuidando de você e da sua casa. Isso mesmo, mas agora... Aqui no Café com Vanessa, nós vamos tomar um café muito gostoso. No quadro Pergunta Especialista, eu vou conversar com o coordenador da capelania no Tocantins, o Tenente Coronel Lacerda. E a gente vai conversar sobre capelania da Polícia Militar no estado do Tocantins. Gente, que ideia maravilhosa. Vamos saber mais sobre isso? Vem comigo nessa manhã. Bom dia. Eu falo tenente ou coronel? Bom dia, Bom Vanessa. dia. Bom dia a todos os espectadores. Como Na que verdade, as pessoas chamam o senhor? Eu quero fazer bonitinho. Eu sempre brinco a respeito disso. Eu sou tenente coronel. Tenente coronel. E aí as pessoas às vezes chamam só tenente, às vezes chamam só coronel. E aí fica aquele negócio, né? Qual é o certo? Eu falo, olha, vou dar uma dica para você que não é militar. Quem tem que saber isso são os militares, né? Quem não é militar, chama todo mundo de comandante, que dá certo. Então tá bom. Porque aí você não despromove ninguém, nem promove ninguém e fica tudo beleza. Mas o certo é tenente coronel. Eu sou tenente coronel. Então vou fazer direitinho aqui. Eu adorei o nosso assunto, que nós vamos bater um papo hoje. E pra gente começar, o que é exatamente a capelania? Bom, vamos lá. A capelania, eu costumo falar, Vanessa, que é o verdadeiro ministério cristão. Sim. Por quê? Na epístola do apóstolo Tiago, ele vai escrever no capítulo 1, verso 27, que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e fazer alguma obra, cuidar de algum jeito das pessoas que estão precisando, desamparadas, Sim. desabrigadas, enfermos, aprisionados. E o apóstolo Tiago, inclusive, vai dizer que a fé sem obras é morta em si mesma. Sim. Então, muito mais do que uma assistência, como se fala, religiosa, a capelania é cuidado, a capelania é acolhimento, a capelania é cuidar de quem cuida. No caso nosso, Sim. na Polícia Militar, a proposta é oferecer para os profissionais, não só de segurança pública, mas profissionais de todas as áreas, e inclusive a família deles, essa assistência nos momentos de luto, nos momentos de crise conjugal, nos momentos diagnósticos. De dor, diagnósticos de doenças terminais. Sim. E, enfim, em todas as situações em que as pessoas se encontram em alguma vulnerabilidade, a missão do capelão, a capelania, ela vem justamente para atender, só que ela não espera a pessoa ir para a igreja. Essa que é a diferença. O capelão, ele visita. Então, ele vai aos hospitais, ele vai às escolas, ele vai aos quartéis, ele vai às casas. Aos presídios. Aos presídios. Então, porque eu conhecia, olha que, né, leiga, conhecia a capelania dos hospitais, né, a capelania aos presídios, aos necessitados.
Mas essa capelania nasceu aqui, esse pioneirismo? Como aconteceu? Obrigado pela pergunta, porque eu acho que é muito gostoso quando a gente entende o significado das coisas. Isso é libertador. Jesus disse que a verdade liberta. E lá atrás, quando o cristianismo parou de ser perseguido, os cristãos eles passaram um tempo sendo perseguidos pelo Império Romano. Jerusalém foi destruída. Sim. E passou esse momento de crise na história. Eu estou trazendo fato histórico, tá? Não é religião, é história. É história, gente. É ciência. E um jovem rapaz tinha o pai que servia as forças militares no Império Romano, porém ele teve uma experiência com Cristo. Então ele foi renovado, ele nasceu de novo, como a gente fala, os cristãos, e ele foi se alistar. E a idade para se alistar era só 18, mas desde os 15 ele já acompanhava o pai nas batalhas, ele já ia para o campo de guerra, ele já ia nas manobras militares. E num determinado momento, quando ele já estava na idade, né, de soldado, quando ele já era um soldado realmente alistado, ele para no meio daquela destruição, daquela desordem, daquela perturbação que é o combate, e ele tira a capa, rasga a capa no meio e cobre um mendigo. E aí, por isso, o nome capelania, que vem de capa. O original... que coisa... Oh, entende? Gente, ele cuida de alguém no meio da guerra. E aí, o nome, por incrível que pareça, parece que Deus ele escolhe os martinhos para marcar a história. Sim. Não é Martinho Lutero, bem depois vai trazer a Reforma Protestante, mas aqui nós estamos mais ou menos no 4º século, e antes do cristianismo virar uma religião oficial. E o nome desse rapaz é Martinho de Tours. E ele inaugura o que hoje a gente conhece como capelania. Ele abre mão da batalha, ele abre mão de ser um soldado para se dedicar ao cuidado, a levar a esperança, a levar a harmonia, a levar isso que a gente acabou de falar, para a pessoa que está precisando, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. E isso nasceu... foi a sua missão? É isso, vamos lá. De Martinho de Tours até chegar em mim, tem um percurso. É que tem que levantar um, certo? Tem que levantar um para poder dar início a essa jornada. E isso foi um incômodo no senhor? Isso, muito bom. Como que isso veio parar na PM? Por que nós estamos aqui, né? Eu estou aqui especificamente como coordenador geral de capelania hoje na PM, por causa de um chamado. Eu tenho 30 anos de batismo como evangélico. Meu avô era um pastor batista, mas eu não sabia o que era capelania. E aqui na Polícia Militar de Tocantins, nós tivemos vários capelães que deram o suor e o sangue deles como militares profissionais. E a gente tem uma dívida de gratidão com esses homens. Porém, eram pouquíssimos e dentro de uma, vamos dizer assim, limitação muito grande de leis, de regulamentos, de estrutura e de cultura. Então, quando eles se aposentaram, a capelania fechou as portas. Meio que, enquanto eles estavam atuando, tinha uma capelania. Sim. Mas há um razoável tempo, praticamente todos eles se aposentaram. Sobrou só apenas um padre que está em Araguaína hoje, o tenente-coronel Marinho. E eu sou combatente. Eu fui treinado, formado para o combate. Eu sou um oficial de planejamento, de comando. Mas, na minha trajetória profissional, eu fui para Brasília, prestei serviço lá por 2 anos numa diretoria que era responsável por políticas de segurança pública. E a nossa missão era reduzir homicídios no Brasil. E caiu nas minhas mãos o controle de dados. Então eu tinha acesso a todas as estatísticas nacionais. E quando eu me deparei com a estatística, eu percebi que o profissional de segurança pública brasileiro é o que mais se mata no mundo. Ou seja, nós temos um índice de adoecimento emocional e espiritual que está fora do padrão que deveria ser, pelo menos, aceitável. Nossos profissionais de segurança pública se matam. Vou dar um exemplo do Tocantins. Tá. Este ano, vou pegar o último caso que chegou até nós. Um rapaz de 32 anos, com nenhuma dívida, com uma mulher linda, mais jovem que ele, grávida, com um filho de 5 anos, e tudo certo,
carro aos nossos quitado, olhos, né? apartamento quitado num estado que a gente não tem confronto toda hora. Aqui não é o Rio de Janeiro, aqui não é São Paulo. Sim. E ele, quando saiu de férias, ele tirou a própria vida. Jesus. Numa chácara da família. E eu estou dando este exemplo, claro que eu não quero expor a família, Não, nem o sim. rapaz, não vou falar o nome dele, mas é um fato emblemático para as pessoas entenderem a gravidade disso. E por que eu vim parar aqui? Porque quando eu voltei, eu passei 2 anos a serviço do Ministério da Justiça, e quando eu voltei, Deus falou fortemente no meu coração. Quando me perguntaram o que você quer fazer, a única resposta que eu podia dar era: eu quero fazer capelania. Porque eu fiz o curso lá. Sim. Né? Eu tive acesso e contato com pessoas que eram desse universo. E eu entendi que a resposta para essa dor, a resposta para esse problema seria exatamente a capelania. E a gente se inspirou na Polícia Militar de São Paulo, que tem 32 anos de trabalho com voluntários. Então são pessoas civis e militares que se oferecem para fazer o serviço de assistência. E aí nós trouxemos a ideia para cá, fizemos parceria com Ministério Espondiário, que a gente deve muita coisa para eles, né? O Ministério Espondiário é famoso pelos livrinhos, né? Pela Bíblia. Mas eles deram também, na verdade não é uma Bíblia, ela é um devocional. São mensagens, uma para cada dia do ano. Ai, que coisa boa. E o que eles fizeram? Eles recrutaram profissionais de segurança pública para escreverem os devocionais. Então, é um projeto inédito no mundo. Aqui eu tenho 365 mensagens escritas por policiais militares, bombeiros, policiais civis, militares do Exército, da Marinha. Então, assim, isso fala muito mais significativamente com o profissional de segurança pública. É uma mensagem escrita por nós, para nós. E eles distribuíram já mais de 300 mil cópias gratuitas para todos os servidores da segurança pública no Brasil. E aí eu vim com tudo isso, eu vim com isso na bagagem. Eles deram 2.000 unidades dessas para nós, com a capa personalizada nossa, da PM. E ainda deram a plataforma do curso que eu fiz para eu poder replicar. Sim. E então eu estou aqui com mais uma turma de voluntários. A primeira turma se formaram 67. E agora eu estou formando cerca de 120 voluntários para fazer capelania. Né? E o curso... O senhor está falando de quanto tempo quando veio de Brasília para cá? 3 anos, mais ou menos. Mas eu tudo isso em 3 anos? Eu falo que é milagre. É milagre, é a hora que eu falou. Eu não tinha como mobilizar tanta gente. Sim. Eu não tinha como mobilizar tantos recursos. Nenhum ser humano tinha. E Deus, ele foi dando, ele foi trazendo. E hoje eu estou celebrando, porque eu sei que esse é um projeto de Deus. Eu sei que esse é um projeto para salvar vidas. Eu me emociono com isso, porque não tem como eu publicar no Instagram e eu colocar no relatório o número de vidas que a gente já salvou. O número de pessoas que Deus já restaurou. As famílias, né? Laços familiares que estavam quebrados. Sim. Questões emocionais, íntimas, que a pessoa já não queria mais viver. A pessoa estava tão doente que ela não tinha mais nenhuma perspectiva. E por causa, às vezes, de uma mensagem. Gente, 3 minutos que leva para ler uma mensagem dessa. 2 minutos. O que o capelão faz, em essência? Ele vai até a unidade, até o quartel, a empresa, a escola, o lugar onde ele vai, e ele lê a mensagem. Só que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus cura. Sim. Ela é suficiente para curar. Então o capelão ele não tem que fazer nada. Na maior parte das vezes, o nosso trabalho é ler a palavra e ouvir. Não é só ser o veículo, né? É o mensageiro, só estou levando. Exatamente. Porque toda a produção do milagre da restauração pertence ao Senhor Jesus. Então, hoje, vocês cuidam das famílias daqueles que são os combatentes, né? Isso. E cuidam diretamente das famílias. E como que isso acontece? Eles procuram vocês visitam? Como é a questão religiosa? Como que fica tudo isso? Ótimo, essa pergunta também é maravilhosa, porque as pessoas às vezes associam isso com a religião, com a placa da igreja ou da denominação dela. E é muito importante separar. A gente não tem absolutamente nenhum tipo de restrição quanto a quem nós vamos atender. Então a pessoa ela pode declarar qualquer fé. Tanto para fazer o curso, para ser um capelão, quanto para ser atendido por um. Então, a coisa mais linda que tem nisso é que
a gente atende quem pede, quem precisa. Nós nunca vamos até a pessoa impondo para ela alguma coisa. Nós nunca vamos falar assim, você é obrigado a ouvir o que a gente tem para dizer. Pelo contrário, a gente entra nos hospitais e pergunta, você gostaria de uma oração? Você gostaria de ouvir uma palavra que eu tenho para ler para você? E na maior parte das vezes as pessoas vêm até nós. Quando elas entendem que há um capelão, quando elas entendem que tem uma pessoa lá disponível, elas vêm até nós. E às vezes no meio do corredor do hospital, ou no meio daquela perturbação do barulho da escola, ou dentro do quartel, elas vão às lágrimas se abrindo, se confessando, se reconciliando com Deus. E isso é a parte mais linda de tudo, porque, como eu digo, a gente não faz nada, na verdade. A gente só está lá, a gente só se dispôs a estar lá. E Deus, ele usa o nosso ouvido, o nosso ombro. E é óbvio, não só isso. A gente também leva cesta básica, a gente leva roupa, a gente leva o que a gente vê que tem necessidade. Vocês arrecadam também? A gente arrecada, a gente busca a compreensão daquilo que é realmente necessário para atender aquela necessidade, que é o que eu costumo dizer. Jesus, ele foi muito enfático com isso e ele fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para mostrar isso. Olha, sim, a palavra precisa ser pregada. Mas mate a fome primeiro, porque senão as pessoas não vão ter condição de ouvir. Sim, né? E o que ele precisava era pão e peixe. E o que ele multiplicou? Pão e peixe. Aí, junto com ele, que era a própria palavra. A própria palavra. Ele estava ali manifesto, mas ele matou a fome do povo. Então não adianta a gente ficar com um discurso bonito, dizendo que Deus te cura, Deus te salva, Deus te cuida, se eu estou com fome. Tá, mas então como é que ele cuida se eu estou com fome? Se eu estou com frio. Então, é um trabalho que... É por isso que eu falo que é o verdadeiro ministério cristão. Porque a gente não fica convidando pessoa para a igreja. Na verdade, é proibido falar a igreja. Se alguém me pergunta, qual é a sua igreja? Eu falo, por que você quer saber? Né? Qual é a diferença que vai fazer isso no meu atendimento? É importante para você? Então, se a pessoa falar, não, eu só vou aceitar o atendimento se você falar, aí a gente fala. Mas a intenção é ninguém saber. A intenção é a gente atender indiscriminadamente e levar a pessoa a essa espiritualidade. E eles procuram mesmo a capelania. Aqui a gente está falando de todo o estado. O senhor está implantando a capelania em todo o estado? Isso. Hoje eu tenho voluntários, não posso cometer injustiças, então eu não vou falar nomes, nem lugares, né? Nem dá, né? Nem tem como. É muita Mas assim, gente. é muita gente que está vindo e eu já tenho fila de espera para o próximo curso. Porque a meta que Deus colocou no nosso coração foi os 139 municípios atendidos. Então a nossa meta, nós estamos trabalhando para que um capelão em cada município, pelo menos um, seja formado. Aqui em Palmas a gente já tem bem mais, e tem várias cidades que já estão bem supridas, mas tem outras que ainda não tem ninguém. Então eu aproveito, né, o espaço para te convidar. Né? Se você sente essa chama, se você entende que isso é para você, agora no começo do ano que vem, 2025, nós já estamos preparando para começar a terceira turma de capelania. Porque está acabando uma agora, né? Dia 16 de novembro é a formatura dessa turma. E também está o convite aberto para a sociedade. A gente vai ter, na verdade, uma programação bem extensa. Dia 15, lá no Palácio Araguaia, né, na Praça dos Girassóis, nós vamos ter uma vigília. Então começa às 20 horas e aí não tem hora para acabar, com todo mundo ali orando, louvando. Vai ser um momento muito forte que a gente entende que Deus separou por causa da data. É a data da proclamação da República. Sim. Então a gente entende que é uma data simbólica, uma data profética. E nós queremos praticar alguns atos ali, né, declarando sobre o Brasil uma cura para essa área. Não só da segurança pública, mas em todas as áreas de influência. Nós acreditamos que a oração ela tem muito efeito. E quando ela é unificada, quando a igreja se reúne para orar, ela produz muito mais efeitos. E quando o comandante diz igreja, o tenente-coronel diz igreja, nós somos a igreja, né? Então, quando a gente se reúne, as coisas acontecem, né? Isso. A força é de todo mundo. Não é uma pessoa fazendo. Então, a gente acredita que nesse dia 15 vai ter muita gente lá e vai ser muito gostoso. A partir das 20 horas. A partir das 20 horas. Dia 15, na Praça dos Girassóis, a gente quer ir
no Monumento à Bíblia, enfim, está programado uma série de atividades lá que vai ser bem envolvente. E no dia 16 é que é a formatura propriamente dita dos capelães. Aí eles vão receber o certificado, é uma solenidade mais formal e também acredito que vai ser muito bonita. E a sociedade está toda convidada. Aí na tela eu tô com o Instagram, Cap1000PMTO. É esse mesmo? Eu acho informações aqui? Sim, Cap1000PMTO. É isso aí. Tá na tela, tá, gente? Você que você quer aprender, quer ser esse instrumento, quer saber mais sobre a capelania. Por falar nisso, o senhor cuida só daqueles que estão ativos ou daqueles que estão que já não trabalham mais, estão aposentados? Também são auxiliados? Ótimo. Para o militar, isso tem um peso muito maior, talvez, do que para qualquer outra área. Porque a farda é mais ou menos uma identidade, a gente chama de segunda pele. Sim. Então, quando você vai para a inatividade, quando você se aposenta, você não tem mais direito de usar a sua segunda pele. E você passou a vida inteira usando ela. E você fez muito, você doou muito, você se doou muito, você perdeu muito nessa trajetória. Então, eu penso, depois de todos os estudos que a gente teve acesso, que o grande problema é a sensação de inutilidade. A aposentadoria já causa isso. Para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Agora, imagina você que passou 30, 35 anos, 40, sei lá, usando a farda. E agora... Exatamente. Não pode mais. Não é que não usa se não quiser. Não tem jeito. Entende? E aí, eu acho que isso corrói a saúde. Nós temos uma estatística de que a nossa média pós-aposentadoria de vida é até no máximo 7 anos de vida. Puxa vida! Uma estatística assombrosa. Mais de 85% não passa dos 7 anos, sabe? E aí, obviamente, logicamente, o trabalho ele se direciona muito mais. Eu acredito que a gente atende muito mais os veteranos, como a gente chama, do que propriamente os da ativa. Porque são aquelas pessoas que acabam tendo mais tempo livre e não se prepararam para esse momento e às vezes elas se veem ociosas e esquecidas. Então a gente tenta ao máximo possível envolvê-las, visitá-las e mostrar para elas que a gente lembra delas. Porque o recomeço é difícil em qualquer idade, né? Mas depois de uma história como essa, de tudo que vivenciou e as coisas que também deixou de viver por causa do trabalho, né? A gente sabe que uma vez eu ouvi um negocinho que diz assim, né? A mãe gasta o seu tempo, né, com o filho. Ela cuida do filho. O pai passa o seu tempo para vestir o filho. Então, só que um está aqui e o outro não está. Então, muitas vezes a gente vê, andou, não viu, falou, não viu, né? E nesse momento deve passar um filme na cabeça deles. Só a sua fala me fez reviver isso enquanto eu estava em Brasília. A minha filha tem 4 anos de idade e eu passei 2 anos lá. Então, enquanto eu estava lá, eu perdi a primeira fala, eu perdi o primeiro passinho, porque eu tinha que trabalhar. Sim, tinha que vesti-la. Eu tinha que vesti-la. E hoje eu falo sempre isso para quem inclusive os capelães, eles me têm às vezes como muito rigoroso, né? Eu até brinco que fazer o curso de capelania é mais difícil do que o curso de caveira. Sério? Porque o nosso índice de desistência é bem maior. A gente, por exemplo, eu comecei com 67 a primeira turma, hoje eu não tenho nem 15 atuando. Por quê? A gente não lida com arma. A gente não lida com bomba. E olha que é difícil lidar com arma e bomba, com faca, né? Com violência. O policial militar ele tem que estar pronto para qualquer hora e ele lida com isso todo dia. A vida e a morte, a liberdade. Então ele lida com os bens muito delicados das pessoas. Mas a gente lida com isso no campo espiritual. Sim. Então é uma carga que nem todo mundo consegue absorver. E eu sempre falo que a gente precisa estar muito em comunhão com Deus e muito tendo certeza que é um chamado. Porque se não for um chamado, você não vai conseguir ficar. Não vai. É Deus quem sustenta, é Deus quem faz. E não adianta a pessoa querer fazer com as próprias forças. Não adianta se aventurar. É algo que tem... a capelania, inclusive, ela está classificada na classificação brasileira de ocupações. Ela é uma profissão. Né? Não é uma brincadeira.
Não dá para vir achando que vai só... Tem muita gente que vem pela carteirinha. Tem muita gente que vem porque quer mais um curso, né? Um certificado, ou porque acha bonita a camiseta, vai aparecer. Não adianta. Gente, você vai estar cuidando de tanta gente que realmente necessita. Não venha por outros interesses, não, né? Exatamente. Venha pelo único interesse, que é ver essa pessoa restaurada. É pelo outro. Ai, meu Deus, o senhor falou que o senhor fala bastante, mas o nosso tempo realmente voou. O nosso tempo realmente voou. Eu gostaria, assim, deixar o convite para voltar cada vez mais, cada curso, evento que for acontecer, ou reuniões, vim trazer aqui. A gente tem um quadro que é o Acontece em Palmas, que são os eventos que acontecem aqui na nossa capital e no estado também. Graças a Deus estamos ocupando 70% do estado, para a gente poder falar e divulgar mais sobre isso. Só para a gente encerrar, uma história de transformação da capelania. Eu poderia falar a minha, porque eu acho que ia ser mais forte, mas eu prefiro usar um caso que eu estava hoje, acabei de encontrar com ele. Laços familiares desfeitos, tentativas de suicídio. Tentativas, eu estou dizendo de pessoa que tentou tirar a própria vida. Não, ele não falava, ele tentou. E hoje ele está integrado, ele está com a família, ele está cuidando dos filhos, ele não está mais se dedicando àquilo que ele se dedicava, ele se reformulou. E eu falo isso não é por mim, mas ele passou um ano andando comigo. Ele foi o primeiro que foi atendido aqui quando eu voltei. Quando eu falei, deixa eu fazer capelania, o comando disse, deixo, mas você vai ter que trabalhar com outra coisa. Né? É tipo assim, não dá para você ficar só por conta de oração, porque você é um combatente. Sim. E eu passei por muitas funções, e sempre cuidando, e sempre fazendo. E ele foi o primeiro. Ele me acompanhou nessa atribuição que eu tinha, que era coordenador de polícia comunitária na época. E hoje ele está bem, ele está saudável, ele está restaurado, está vivendo com a esposa tinha ido embora. E eu acho lindo demais quando eu posso contar isso. Né? Porque aí as pessoas entendem que não é um discurso, não é uma ficção, não é uma história. É real, é muito real. E se, eu sempre falo, se nós gastarmos todos os recursos, se todos esses voluntários foram mobilizados e a gente passar o resto da nossa vida e só ele foi alcançado, já valeu tudo. Já valeu. Gente, que coisa boa! No quadro Pergunta Especialista, olha quem passou aqui amanhã com a gente. Nem tomamos café, nem deu tempo de servir o café para ele. Coordenador da Capelania do Tocantins, Tenente Coronel Lacerda. O Instagram dele tá aí na tela para você, cap1000PMTO. E a gente conversou sobre a capelania da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Eu vou ganhar um presente? Ai, como tá pitona, que devocional. Eu adoro. Adoro, muito obrigada. E trouxe para a equipe também, para deixar para eles aqui. Tem muitos relatos de que a pessoa deixou de se matar naquele dia porque ela leu a mensagem do dia. Muito obrigada. Pode ter certeza que eu vou ler com muito carinho. Amém. Eu que agradeço. Volta? Com certeza, é um prazer, é um privilégio. Volta. Da próxima vez, se quiser trazer alguém para trazer um testemunho. Ótimo. Vou gostar muito. Maravilha, combinado. Muito sucesso, que Deus abençoe e te honre. Amém. E que o Senhor possa derramar toda a sorte de bênçãos em cada pessoa que chegar perto. Amém. Amém. Eu ficaria mais. Gente, vamos para um rápido break. É rapidinho, tá bom? Na volta tem mais Café com Vanessa. Não saia daí.